Meus amigos, boa noite. As pessoas costumam dormir durante a palestra, mas eu acho que já tem gente dormindo antes da palestra começar. Vamos tentar mais uma vez, agora aqueles que estavam dormindo e os que acordaram. Meus amigos, boa noite. Muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui na comunhão, a casa que nos acolhe também, não é? No estudo sistematizado da doutrina espírita, e nós vamos hoje ter uma palestra muito especial. Fomos convidados para falar sobre a busca da realidade. E nós, meditando sobre o assunto, consultando o livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, O Homem Integral, de onde foi extraída o título da palestra, nós fomos convidados pelo nosso orientador, neste sábado de Aleluia, não é? É celebrado pelos nossos irmãos de outras religiões, de falar um pouquinho sobre aquilo que é mais real, aquilo que é mais importante, aquilo que é realmente verdadeiro para todos nós. No livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, há uma citação muito bela, dizendo que o essencial é invisível aos olhos. O que é real, na verdade, muitas vezes, nós não podemos enxergar. E é, sem dúvida, o mandamento maior que Jesus nos trouxe, é o amor. Então, o amor, muitas vezes, a gente não pode percebê-lo com os olhos, mas podemos senti-lo com o coração. E como estamos, então, nessa noite de alegria, e foi justamente o tema da prece, não é? O encerramento que a nossa querida Expedita Ávila nos trouxe, nós queríamos ler uma mensagem chamada Evangelho e Alegria. É do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, do livro Roteiro. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Vamos colocar um vídeo agora, vocês encontram no YouTube. Chama Celtic Woman, é o grupo, e elas vão cantar Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Porque a música também é mensagem de alegria, não é? E a mensagem do Mestre é uma mensagem de alegria e de consolo para todos nós, de esperança. Enquanto elas cantam, a gente vai continuar lendo a mensagem, porque o tempo é curtinho. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza.
Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O sermão da montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma de uma visão diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, do livro Roteiro e Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. Bom, então, depois dessa mensagem sobre alegria, a gente vai, falar sobre a coisa mais real, que é o amor, e a gente vai falar hoje sobre o alto amor, sobre esse auto-perdão também, é um complemento da palestra, auto-perdão, felicidade sem culpa, mas com foco justamente em nós buscarmos desenvolver o nosso auto-amor e a importância dos nossos pensamentos, dos nossos condicionamentos. E o Espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, no livro Respostas da Vida, vai trazer uma mensagem muito importante para a nossa reflexão. A mensagem chama-se Pensar. E André Luiz nos ensina: o pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência como deseja deva ser. E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino carrearão de volta a você tudo aquilo que você pense. Olha a importância do pensamento. Nessa verdade, encontramos tudo que se relacione conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então nós atraímos com o nosso pensamento, tudo que está ao nosso redor, as pessoas, a família, os amores, os desamores. E olha a parte mais importante para a nossa reflexão. Ele complementa dizendo: Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige.
espante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então Deus não pune criatura alguma, a gente mesmo é que se castiga. Como está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 621, não é? Kardec pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos vão dizer, na consciência. Então é na nossa própria consciência que se encontra o nosso tribunal. Não é Deus que nos castiga, mas os nossos condicionamentos, as nossas crenças, os nossos atavismos, os nossos pensamentos. Então vamos terminar aqui a leitura. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos a ela, né? Vinculados àquela criação mental. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que nós dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente, 100 vezes mais. Então, a gente conclui, né, esse slide da mensagem de André Luiz Pensar, do livro Roteiros da Vida. E agora vamos falar sobre auto-amor, sobre auto-perdão. Bom, pessoal, o primeiro passo para a gente começar a se amar mais é compreender o caráter progressivo da revelação. Kardec vai nos ensinar, no Evangelho segundo o Espiritismo, que primeiro vem a revelação de Moisés. Para uma época e para um povo ainda, não é, ignorante, grosseiro, vinculado ainda às guerras, aos instintos. Somente depois de 1400 anos é que pode vir o Cristo com a sua mensagem revolucionária. Mas muita gente não pôde compreendê-lo e vamos, não é, assimilando a sua mensagem com o passar dos séculos. E no ano de 1857, uma nova revelação vem à Terra. O Livro dos Espíritos, não é, que marca o início da chegada da doutrina espírita. Então esse caráter progressivo, cada vez mais, vem essa luz, esse conhecimento para a humanidade. Porque muita luz pode ofuscar. Então se a gente recebesse muito conhecimento, por exemplo, na época de Moisés ou na época da pré-história, nós não compreenderíamos. Ou se compreendêssemos, talvez ficássemos deslumbrados. Talvez ficássemos, não é, sofrendo inclusive. Porque aquela religião que nos consola, mas que nos reprime, que nos oprime, ela não faz bem às nossas almas. Então vejam que Jesus condenou muito a questão dos fariseus, doutores da lei. Foi a classe que ele mais criticou. Por quê? Porque eles tinham muito conhecimento. Eles já tinham a posse da Torá, as traduções, não é? Toda aquela escola de interpretação. Mas eles impunham aos homens práticas praticamente, não é, impossíveis, e pousavam de santos, gerando sentimento de culpa para as pessoas. E por isso Jesus dizia, os fariseus, doutores da lei, sentam no trono de Moisés. Fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem, porque eles não praticam o que eles pregam. Os fariseus e doutores da lei batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios não entram sequer. Porque eles estabeleciam, não é, critérios de santidade muito além do que a gente dava conta. E as pessoas que não podiam acompanhar todos aqueles, não é, rituais, aquelas questões, todas aquelas práticas, ficavam com sentimento de culpa e o seu pensamento deixava-as numa condição infeliz na terra, chegavam muitas vezes no mundo espiritual em situação lamentável, como há, inclusive, companheiros de ideal espírita também chegando em situação não muito boa no mundo espiritual. Por conta dessa muita luz e esse perfeccionismo de tentarmos fazer tudo antes de darmos conta. Então, quando vamos falar sobre o auto-amor, nós vamos ter que compreender essa questão do limite.
É muito importante a gente estabelecer limites para a nossa ação. Veja que o próprio Cristo estabeleceu metas, limites. Quando a mulher cirofenícia vem ter com ele, vem dizer: Senhor, cura, não é minha filha que está enferma. Ele vai dizer: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, a missão dele era falar para o povo judeu. Ele não veio para pregar para os gentios, para os romanos. Não, a sua missão era falar com o seu povo. Mas seria a missão de Paulo, por exemplo, não é pregar aos gentios e tantos outros. Então ele veio com aquela missão, ele tinha consciência dos limites que em 3 anos ele podia fazer com aquela equipe de 12 homens médiuns, mas ainda tão atrapalhadinhos, né? Então vejam, o próprio Cristo nos ensinando a humildade. Mas tem pessoas entre nós, tem trabalhadores espíritas, não é? Que desejamos fazer mais do que o próprio Cristo. E sofremos. Queremos ser anjos antes da hora. E isto é vaidade, isto é orgulho, isso é presunção nossa. Nós não somos iguais aos espíritos superiores. Lá no livro Nosso Lar, conta-se que o governador daquela cidade está no comando da colônia há 114 anos, naquela década de 40 ainda. E era um espírito tão elevado que jamais, nunca tira férias. Enquanto que os outros trabalhadores, as pessoas comuns da cidade, como o próprio Lísias, vai dizer a André que eles são obrigados a tirar férias. Que eles tiram férias, que eles podem passear, que tem lá o Bosque das Águas, que tem vários campos para os namorados. Pode namorar em Nosso Lar, olha que maravilha. Tem cinema em Nosso Lar, né? Que coisa boa. Adoro assistir filme, mas tem uma coisa que eu gosto mais ainda, é assistir palestra espírita. Né? A minha esposa está aqui, a Fernanda, né? E às vezes ela tem que me controlar um pouquinho, né? Não para um pouquinho, porque eu fico lá com... Até agora tem aqueles tablets, né? Aquelas coisinhas, e eu fico escutando, baixando palestra. Eu adoro escutar palestra. E aí vejam que lá eles têm toda uma questão do repouso. No Livro dos Espíritos vai dizer que o repouso é uma lei de Deus, que é natural. Mas tem muito trabalhador que está se avorando tanto em ser, não é perfeito antes da hora, que está sofrendo. Está achando que é melhor do que o governador de Nosso Lar. Não tira nem sequer férias. Então será que é assim? Vejam que a mensagem do Cristo, ele vem dizer que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora pessoal, se esse jugo estiver muito pesado, se esse fardo, né, está nos oprimindo, a gente não entendeu corretamente a mensagem de Jesus. Então vamos compreendendo, né? E qual foi o defeito que a humanidade apresenta, e apresentava na época de Jesus, que ele mais nos chamou a atenção? Estou falando com os encarnados. O pessoal da tvc.com, da Web Rádio Comunhão, da Web TV, não pode responder, mas vocês podem. O que vocês acham que ele chamou mais a nossa atenção? A coisa mais importante. O que a gente mais precisa? Do amor. Então é a falta de amor, não é? E o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o que é amar? Bom, todas as religiões, elas vão pregar uma regra de ouro, uma regra áurea, que é: não façais aos outros aquilo que não gostarias que vos fizessem. Jesus vem acrescentar um ponto mais importante ainda, vai dizer: fazei aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Até tem gente que critica, né, as religiões. Olha, esse negócio de religião é tudo igual, todos ensinam a mesma coisa. Claro, porque todos estão sob o comando de Jesus, nosso Senhor. Então, são emissários, né, enviados por ele, e todos pregando a regra maior. Então, será que a gente gostaria que aquela pessoa, aquele trabalhador que está soberbado, sobrecarregado, que está prejudicando sua saúde, sua família, que não tem tempo para atividade física, que está ali perdendo os cabelos, que está sofrendo, às vezes está ansioso, estressado, deprimido, tomando remédios, porque está
se arvorando de fazer mais do que dá conta. Prejudica seu casamento, sua família, a educação dos seus filhos, prejudica o seu trabalho, às vezes deixa de receber promoções, ou muitas vezes até só não é dispensado, demitido, porque os espíritos interferem em seu favor. Mas quantos trabalhadores há, né, sobrecarregados? Então o espírito Samuel Luca, ele me disse certa vez, Nazareno, no movimento espírita nós temos 2 tipos de obsediados. Um grupo são os trabalhadores, como são poucos, estão sobrecarregados, sofrendo. E o outro grande grupo são os frequentadores, que já vêm à casa espírita, já escutaram falar da doutrina, da caridade, da importância de fazer o bem, e ainda não começaram, e ficam com sentimento de culpa também. E a solução está aqui dentro. Se cada um de nós fizer um pouquinho, ajudar um pouco, a gente vai poder aliviar essa carga, e todos seremos muito mais felizes. Então a mensagem de Jesus, como nós vimos, é uma mensagem de alegria, e não de sofrimento, não de sobrecarga, e nós temos essa compreensão de que tivemos, não é? Essas mensagens anteriores, não é? Vem depois de Jesus Paulo, ele acrescenta, não é? Informações novas, há quem critique, dizendo que Paulo, não é, pregou a doutrina da graça, não é? Então, de que apenas crer em Jesus a pessoa já estava salva, mas há um problema até de interpretação sobre o que é salvação, porque o nome de Jesus significa salvação. Yeshua, ou Yeshua, em hebraico significa salvação. Então, às vezes não sabem interpretar o que é salvação. Salvação é como se fosse ir para o céu, né? Às vezes numa visão mitológica dos anjos, né, tocando harpas, na ociosidade, quando Jesus disse, eu trabalho, e até hoje o meu pai também trabalha. Então não. Então esse conceito, né, não foi bem interpretado. Vem depois Francisco de Assis, reformar a igreja. Vemos depois a mensagem de Lutero também, um grande reformador. A mensagem espírita, com a organização de Kardec e tantas outras doutrinas hoje, né? Falando, pregando então, né? Como a filosofia Seixonoye, como a psicologia transpessoal, como tantas outras, né? A neurolinguística, falando a mudança de condicionamentos, desses atavismos que nós trazemos e que nos fazem tão infelizes, que não nos permitem nos autoamar, né? Então nós somos convidados hoje a fazer uma reflexão sobre a mensagem do Cristo. E sobre a mensagem dos Espíritos, não é? Fazendo essa comparação desse caráter progressivo, que a cada dia teremos mais questões, né? Então, quanto sofrimento, por exemplo, na infância os pais ditam o que a gente deve fazer. Na juventude, os pais e a sociedade. Quando a gente está casado, quem diz o que a gente deve fazer? A esposa, né? A mulher que manda em casa, ou o marido. Quando a gente se torna pai, quem comanda a nossa vida? Os filhos. Quando a gente se torna velhinho, quem é que comanda agora? O médico, que vai dizer o que a gente pode fazer, o que não pode, o que a gente pode comer ou não. E quando a gente desencarna, às vezes a gente está com problema de autoobsessão. E a gente, quando chega na meia-idade, a gente não sabe o que fazer. Quando os filhos saem de casa, quantas vezes a pessoa cai em depressão? A crise da meia-idade. Por quê? Porque ela não aprendeu a se amar, a ter um objetivo de vida, a ter um autodeterminismo. E aí nós sabemos que a pessoa entra em crise. E ela é útil porque vai nos trazer de volta a saudade dos nossos talentos, dos nossos sonhos de infância, que a gente abandonou. E a gente tem que compreender essa questão. Vejam que a questão do pensamento é tão importante, que no livro Libertação, de André Luiz, vai narrar quando muitos espíritos são trazidos para uma região, né, inferior no mundo espiritual. Alguns espíritos, vestidos como sacerdotes, como juízes, instalam um tribunal e começam a julgar as pessoas. E como elas trazem sentimento de culpa, elas se submetem a eles. E há um deles, né, com um poder magnético muito grande, vendo uma senhora que havia praticado abortos e que estava com aquele pensamento, né, de culpa ainda lhe corroendo, ele vai falar para ela, você não é uma mulher, você é uma loba, um animal. E com o seu magnetismo, como o nosso perispírito é plástico, não é? Ela vai assumindo as formas, provisoriamente, de uma loba.
Vejam que é a questão do pensamento, do sentimento de culpa, que a gente vai permitir até que os espíritos possam nos manipular. No mundo espiritual, a gente tem que acabar com esse negócio de sentimento de culpa, pessoal. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Estamos na infância espiritual ainda. Eu não sei vocês, mas eu sou muito jovem. Eu sou um espírito muito jovem ainda. Não é? A Expedita também. Então a gente é muito jovem. E o que é que Jesus vai nos falar? Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. Porque eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Então a gente busca essa inocência, essa espontaneidade das crianças. Quando teve uma época que comecei o curso de psicologia em Fortaleza, a gente não concluiu, eu terminei outros cursos, e a gente foi convidado a fazer um trabalho numa cadeira de antropologia cultural. E era para estudar várias religiões. Um grupo foi estudar o budismo, outros o judaísmo, outros o candomblé, e um grupo foi estudar o xamanismo. E eu participei do grupo do xamanismo, que é para buscar entender, não é, a religião, os ritos, os cultos, as tradições que existem nas tribos indígenas. E a gente vai estudar no xamanismo e vai ver que os xamãs, os pajés, normalmente são médiuns de efeitos físicos, que fazem curas, que utilizam, né, ayahuasca, aquele chá com ervas, para entrar em estados alterados de consciência, mas não é para fazer como a gente faz, que a gente toma um álcool, não é? Para cometer bobagem, para dirigir em alta velocidade, não é? Fazer o que não deve, não. Ele usa para realizar curas, para ajudar o seu povo. E aí a gente vai estudar, e um dos nossos companheiros descobriu que uma tribo norte-americana, a tribo Lakota, eles têm 4 grandes virtudes. A primeira é a coragem, não é? O guerreiro tem que ser corajoso, como nós temos que ter coragem para fazer o autoconhecimento, enfrentar as nossas sombras, as nossas imperfeições, porque senão a gente não evolui. O autoconhecimento é fundamental, nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 919. Depois ele vai dizer que é a sabedoria. Então o conhecimento vai ser muito útil. É o segundo estágio. O terceiro estágio de evolução para a tribo Lakota é a iluminação. É quando a gente, além de ter a coragem, além de ter o conhecimento, a gente conhece a si mesmo. A gente se ilumina. A gente se ama. Mas o quarto e mais extraordinário de todos, vocês sabem qual é? A inocência. É quando a gente recupera a condição de inocência, né? De simplicidade, como as crianças têm. Não é uma coisa bonita? Então vamos avançar nas nossas reflexões, né? E vejam como é importante a questão do pensamento. Nós vimos a mensagem de André Luiz, a questão 621 do Livro dos Espíritos, e olha o que Jesus vai nos falar. Jesus vai dizer, tua fé te curou. Ele vai perguntar sempre, tu crês que eu posso te curar? Seja feito conforme a tua fé. Então a nossa fé, o nosso pensamento é muito importante. Ele realmente é que vai fazer a transformação. Jesus nos chama essa atenção. Ele prometeu alívio, mas que a gente buscasse a cruz, e pede para a gente agir também. Vejam que ele vai curar até paralíticos, não é? Como aquele que ele vai dizer ao final, toma o teu leito, a tua maca, e vai. Ele não diz, olha, você que foi agora recentemente curado, alguém ajude você a carregar seu... Não, toma o teu leito e vai. Olha que convite, né? Ação, eles nos convidando sempre à ação, né? É vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, aflitos. Não é eu vou até você, não. Vinde, a gente tem que fazer a nossa parte também, não é? O cego à margem da estrada também, não é? Grita chamando pelo Messias, não é? Na própria mensagem ele vai dizer, batei se abrir-se-vos-á, ajuda-te, o céu te ajudará, mostrando que também a gente precisa fazer esse impulso na direção do Mestre. Ele próprio vai dizer que iriam questioná-lo sobre médico, cura-te a ti mesmo, né? Como é que ele mesmo não conseguiria se salvar? E vai nos dizer que o reino de Deus está dentro de nós, que não vem com aparência exterior. Então, quantos de nós estamos preocupados com essa santidade, né? Com essa falsa humildade? E ele vem dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Então, há um tipo de humildade que é doentia.
que não é a verdadeira humildade. No livro Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio, por Chico Xavier, vai narrar uma história de um grande trabalhador. Ele e sua família são muito firmes, são experimentados pela prova da doença, da pobreza, da incompreensão, da calúnia. Os espíritos investem de todas as formas para abalar aqueles alicerces, não é, cristãos que ele possui, e ele sempre se fortalece cada vez mais. Mas o espírito então tem uma ideia e começa a insuflar em sua mente o pensamento de desânimo, de humildade doentia. Quem você pensa que é? Você acha que você é perfeito para estar falando essas coisas? Quem é você, meu filho, para estar falando essas questões todas? E aí o trabalhador entra num processo de auto-obsessão também. Começa a acreditar naquilo e se entrega ao desânimo e foge da tarefa. Vejo então essa humildade até doentia, não é? Dessa cultura também que a gente vai compreender. Então, quando a gente vai falar de humildade, pessoal, humildade não é se vestir, não é todo esfarrapado, não. Vestir-se conforme a ocasião é um sinal de equilíbrio, não é? Então vamos ver todos os missionários de Jesus, todos também bem vestidos, qual o problema? Não é? Bezerra de Menezes, o próprio Kardec, Eurípides Barçanufo, sempre de terno, de casemira e sapatos bem polidos, Chico Xavier de paletó e gravata. E quando Chico vai colocar a peruca, foi Emmanuel que determinou. O filme que vocês viram, o Chico Xavier, é belíssimo, faz uma licença poética, querendo dizer que ele tem vaidade. Não foi não. Foi Emmanuel que disse a ele, quando viu que ele estava careca, estava muito feinho, disse, olha, você tem que usar a peruca, você não tem o direito de enfeiar o mundo. Não tem o direito de enfeiar o mundo. Olha que coisa linda. Então a gente se cuidar, se querer bem, isso não é egoísmo, não, isso é auto-amor. A gente se querer bem é natural, não é? É natural o desejo do bem-estar, nos ensina o livro dos Espíritos na questão 798. E com o sofrimento, pessoal, não é libertação, não é sinal de evolução. A gente sabe que sofrer por sofrer não é evolução. E até o Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer uma mensagem sobre o bem e o mal sofrer. Até um sofrer que nos prejudica. Aquele sofrer com lamentação, com murmúrio, com revolta. Ele não é um sofrimento agradável a Deus. Aliás, Deus não propõe o sofrimento. O sofrimento nada mais é do que uma condição ainda nossa, de espíritos ainda muito jovens, na infância espiritual, e que nos atrapalhamos aqui e ali. Não compreendemos muito bem as leis da própria natureza. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver que a maior causa das aflições está nesta vida mesmo, não está em vidas passadas. É o nosso próprio condicionamento, nosso próprio pensamento de hoje. Aqui há provas voluntárias, a pessoa sofrendo desnecessariamente. Há trabalhadores colocando fardos demasiadamente pesados nos seus ombros. Como Jesus fala, os fariseus, doutores da lei, colocam fardos demasiadamente pesados nos ombros das pessoas, mas eles próprios não levantam um dedo sequer. Então, como a gente precisa desenvolver essa humildade e reconhecer que não somos um Francisco de Assis, nós não somos iguais a Chico Xavier. Quem dá conta, meus amigos, de ser como eles? Então a gente vai ter essa humildade, né, verdadeira, de reconhecer as nossas limitações, a nossa infância espiritual, para que a gente não crie expectativas ilusórias e sofra. E fique ainda querendo posar como os fariseus ficavam, vestidos de púrpura e posando de santos, quando não eram. Então, a hipocrisia foi o defeito que Jesus mais combateu. É o fingimento, a pessoa querer ser algo que ela não dá conta de ser ainda. E ela sofre com isso. Ela não é feliz e ainda faz os outros sofrerem. Os fariseus, doutores da lei, batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, mas eles próprios também não entram. Porque geravam um sentimento de culpa nas pessoas, com aquela postura hipócrita, não é? É uma das palavras que a gente vê mais quando Jesus chama a atenção dos fariseus. No Livro dos Espíritos vai dizer que a felicidade que a gente pode ter aqui na Terra, do ponto de vista moral, é a fé no futuro e a consciência tranquila. Eu botei em maiúsculos ali.
Todo mundo aqui está com a consciência tranquila? Então a gente precisa desenvolver essa consciência, não é? Há, curiosamente, informações do mundo oriental, né? A doutrina espírita tem tido um caráter mais ocidental. E no Extremo Oriente, por exemplo, nós temos informações. O Lama Padmasambhava esteve em um evento espírita em Recife, no Foresp, e ele chegou a informar que o Lama Rinpoche teria dito que o karma seria uma espécie de ruído mental, ou seja, que seria algo que nós poderíamos modificar, inclusive através da meditação. A gente pode modificar, não é, esse karma, porque até no Espiritismo o karma não é absoluto. O bem que nós fazemos hoje modifica, não é, o mal que nós tenhamos praticado. Nós podemos reparar os nossos erros. E na própria doutrina espírita nós temos o quê? Não a cultura da culpa. Nós vamos sentir sim a culpa, mas não vamos ficar naquele arrependimento mórbido. O arrependimento vai ser instantâneo. Olha, não, errei, vou agora me transformar. Não vou ficar me lamentando o resto da existência, desencarnar sofrendo e continuar ainda séculos e séculos. Não. Vamos nos arrepender e vamos trabalhar, vamos reparar os nossos erros. Não é? A doutrina espírita ela não é salvacionista, mas é evolucionista. E nada ficará oculto no mundo espiritual. O sofrimento, alguns espíritos vão dizer no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que pode ser até 1000 vezes maior do que aqui na Terra. Imagine. Então estar reencarnado também é uma bênção. O corpo físico nos ajuda, não é, a abafar uma série dessas questões, mas veja como é importante a gente estar em paz com a nossa consciência. Nada ficará oculto. Não há nada encoberto que não se revele, nos ensina Jesus. Então a gente vai poder ver muito. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a quem muito foi dado, né? Se a pessoa tiver o orgulho, ela vai sofrer muito, porque ela vai se cobrar muito também. E foi Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que nos deu a melhor interpretação dessa frase. Quem disse essa frase? Que muito foi dado, muito será cobrado. Aqueles que não dormiram ainda. Pessoal, as traduções, Carlos Torres Pastorino vai dizer que a quem muito foi dado, muito será pedido, seria a melhor tradução. Mas a gente vai ver que Jesus tinha 2 discursos completamente distintos. É atribuído a ele. Quando ele falava aos fariseus, aos doutores da lei, ele era firme, chamava de raça de víboras, de túmulos caiados, chamava a atenção, e isso era amor. Porque ele estava dizendo, olha, vocês estão fingindo algo que não são, despertem. Vocês estão sofrendo e fazendo os outros sofrer. É um passo de cada vez, a natureza não dá saltos. Então, Jesus chamava a atenção deles e dizia, olha, quem muito foi dado, muito será cobrado, ou muito será pedido. E com as pessoas enfermas, com as pessoas simples, com as pessoas arrependidas, com as pessoas que não tinham tanto conhecimento, estavam ali buscando se melhorar, como é que ele falava? Sempre generoso. Parece até ser 2 seres diferentes quando você vai ler. Um muito firme, né? Tem gente assim, nas pressas a gente vê muito na casa espírita. Nós vamos pedir aqui ao meigo Rabi da Galileia. Eu fiquei querendo saber quem é esse meigo Rabi da Galileia. Porque Jesus era muito firme e corajoso. Ele era meigo sim com as pessoas simples e humildes. Aí ele dizia, como disse para a mulher adúltera, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vá e de futuro não tornes a pecar. Ainda deu de futuro para ela, não é? Então vejam, não é? A bondade dele conosco. A mulher foi flagrada em adultério. Era um crime passivo de pena de morte, de apedrejamento. E ele modifica a lei de Moisés, aperfeiçoando-a, dizendo que aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então, dizendo que todos nós não podemos nos condenar uns aos outros, porque estamos todos ainda em processo de evolução. Vem nos trazer essa compreensão. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer a melhor interpretação dessa frase, dizendo aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Nazareno, está escrito assim mesmo, exatamente como eu estou dizendo para os senhores. Verifique em casa ao chegar.
Porque Jesus falou que receberíamos em cêntuplo, 100 vezes mais, tudo aquilo que renunciássemos na terra por amor a Ele. Que haveria galardão, recompensas nos aguardando. Bem-aventurado significa felizes. Ele fala de felicidades para nós. Então a doutrina espírita não é o condenador prometido por Jesus. É o libertador, é o consolador, é o libertador de consciências, da opressão, da incompreensão, do dogmatismo, para nos fazer pessoas mais felizes e não para nos fazer sofrer. É para a gente aprender, não é? Amar, para a gente ter mais fraternidade entre nós. Às vezes a gente sente falta disso, não é? Até mesmo em grupos espíritas, a cegueira, que é o orgulho da gente, não é? Já repararam que Jesus não condenava os romanos? Você está filmando ali? Amor? Jesus não condenava os romanos. Você viu ele chamando a atenção dos romanos alguma vez? Por que ele não chamou? Vocês condenam os tigres, os leões na floresta? Não, não é? Eles não estão agindo de acordo com a consciência deles? Pelo instinto de preservação? Os leões matam não só porque são cruéis, é porque é o instinto, eles estão fazendo para sobreviver. Então, do mesmo modo, Jesus não condenava os romanos, porque os romanos estavam agindo conforme a consciência deles. Estavam de acordo com o que eles acreditavam. Eles achavam que Roma haveria realmente de dominar o planeta para torná-lo um mundo melhor. Era a chamada Pax Romana que eles queriam trazer. Havia o evangelho proposto, a boa nova trazida pelo imperador Augusto. Então Jesus não chamava a atenção deles, não. Apesar de a gente saber que eles não agiam corretamente. Mas ele chamava a atenção de quem tinha um conhecimento, não praticava e ainda impunha aos outros, não é? Um fardo, um sofrimento ao seu povo. Curioso a gente analisar isso, não é? Então qual é o nosso modelo? Não é Jesus? Questão 625. E Jesus era o quê? Ele era autêntico. Ele era humilde, mas ele não ficava com essa falsa humildade da gente. Não, quem sou eu, meu irmão? Não. Ele dizia, olha, aqui está alguém que é maior do que o templo. Aqui está alguém que é maior do que Salomão. Mestre, ele fala, o rapaz chama de bom mestre, ele diz, bom, por que me chamas de bom? Bom, só um Deus. Mas mestre, dizei o bem, porque eu sou. Pai tende somente um, e o mestre tende ao Messias, a ele, o Cristo. Então ele era humilde no sentido de reconhecer realmente quem ele era, mas não é essa falsa humildade que às vezes a gente vê entre nós, né? A gente vai, não é, elogiar o trabalho da Expedita, faz um trabalho maravilhoso, né? Tanto trabalho maravilhoso, se a gente chegar para elogiar, ela vai dizer, não, meu irmão, sou não, que é isso que você está falando, né? Ou então vão falar de mim, Nazareno, você está fazendo essa palestra, né? Muito boa essa palestra, eu gostei. Aí a gente vai falar, não, meu irmão, quem sou eu? Eu sou uma desgraça, né? E lá no fundo a gente pensando assim, eu estou arrasando, né? Não, isso é hipocrisia, não é? Por que não pode elogiar? Chico elogiava todo mundo. As pessoas ruins chegavam lá, e ele dizia, meu filho, você tem muita luz. E estimulava a autoestima das pessoas. O próprio Cristo, não é? Quantas vezes ele vai também ajudar a estimular as pessoas? E saúda Natanael dizendo, eis aí um verdadeiro israelita. Elogiava também. Por que a gente tem que ficar com essa cultura de fingimento de hipocrisia? Não, meus amigos. Vamos ter cuidado, não é? Com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, fazer o autoconhecimento. Mas falar bem das pessoas não pode? Pode. Mas falar mal pode, né? Então vamos, não é? Falar o bem, desejar o bem, orar pelas pessoas, ajudá-las, confraternizar, desenvolver esse auto-amor também. Como é que a gente faz uma coisa com esforço, com dedicação e não fica realizado, não fica feliz? Claro, por que a gente não pode ter o contentamento, né? Podemos sim. Então, para a gente ter mais amor, vamos precisar fazer a reforma íntima. Que aí, é claro, numa palestra não vai dar, vocês vão ter que fazer aqui o estudo sistematizado da doutrina espírita, fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, participar do projeto Boa Nova, do projeto Vida, várias atividades que essa casa tem e infelizmente não tem ainda o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em pequenos grupos. Mas um dia haverá de ter, não é? Eu vou sugerir
não é, quando tiver a oportunidade. A FEBEF já apresenta várias casas no Brasil, tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, não é, que é a reforma íntima, que a gente precisa muito de Evangelho. Bezerra de Menezes, o patrono dessa casa, dizia que a pedra fundamental da doutrina espírita era o Evangelho. E que a terceira revelação jamais se agigantaria se não estivesse alicerçada em bases cristãs. Então a gente vai desenvolver a autorresponsabilidade, através do autoconhecimento, a autoconsciência, vamos ter mais autoconfiança, ao mesmo tempo vamos ter mais aceitação, vamos estar mais adaptados àquelas situações e vamos desenvolver o desapego que nos ensina Jesus. Vamos buscar a individuação que nos falava Carl Gustav Jung. Jung dizia que nós nascemos originais, únicos, e morremos cópias, querendo agradar as pessoas, querendo agradar a sociedade, os nossos pais. Então veja como a gente precisa buscar este auto-amor, não é? Agora, Nazareno, qual é a diferença do auto-amor para o egoísmo? Bom, a pessoa egoísta só pensa nela. Já a pessoa que se ama, ela se gosta, ela cuida de si mesma, mas ela também pensa e gosta dos outros. Então é diferente. O egoísta só pensa em si. Na pessoa que se ama, não. Ela se quer bem, ela se cuida, né? Ela busca, como é, a gente não é para viver como santo, não. Qual é o nosso modelo aqui? É Jesus, não é também? Mas sabemos que Ele é um Espírito puríssimo. Jesus é um Messias, na escala dos Espíritos puros, é a classe mais elevada, diz a Revista Espírita. E a gente, não é? Então os Espíritos vêm dizer para a gente, não, vivei como vivem os homens do vosso tempo. Não precisa virar santo antes da época. Ou como aqueles homens que andam nus na Índia, cobertos de cinzas, buscando a santidade. Ou aqueles outros que se enfurnam nos mosteiros, nos conventos. Não é crítica, mas é mostrando que o Espiritismo vem nos convidar a sermos naturais, espontâneos, como Jesus era. Ele vivia como os homens do seu tempo. Comia, saía, não é? E ele não tinha uma postura diferente. Pelo contrário, chamava a atenção dele porque ele era uma pessoa que tinha os hábitos normais. E vaidade. Nossa, não sei se vai dar tempo. Vamos avançar. Bom, pessoal, então como é que a gente faz para ajudar aos outros, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos, não é? Então nós temos que ser felizes e fazer os nossos outros irmãos felizes também naquilo que a gente puder, não é? Então, se a gente quer ajudar os outros, vamos ser felizes, vamos dar o exemplo, vamos mostrar como o Espiritismo nos faz pessoas felizes, faz pessoas tranquilas, em paz. Essa palavra é tão pequenininha e tão maravilhosa, não é? Então a gente precisa saber o que eu quero da vida, porque é muito fácil a gente entender o que a gente não quer. Mas o que a gente quer da nossa vida? Qual a nossa missão? Qual o objetivo desta encarnação nossa? Para que nós estamos aqui? E buscar então esta autorrealização também, fechar os ciclos, né, como a Gestalt terapia vem, e nos apropriar da própria vida, não terceirizar, não é? Ah, não, é meu marido que me deixa infeliz, é meu filho que eu não sou feliz por causa do meu filho, é minha esposa, não. E tem gente, eu vou entregar para Deus, né? Vou entregar o marido para Deus, né? Para ver, não. Vamos tomar conta da nossa vida, né? Cuidar de si. E o autodeterminismo, o próprio Cristo, não é? No Evangelho de João vai nos perguntar, não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Ou seja, nós somos filhos de Deus, somos divinos. E precisamos ter essa consciência também. E temos o livre-arbítrio, está lá em O Livro dos Espíritos. Somos nós que escolhemos as provas que vamos passar aqui na Terra. Esse é a fatalidade que existe entre nós. O determinismo é esse. Mas somos nós que escolhemos. Então nós somos senhores do nosso destino. Então a gente pode modificar a nossa vida, não é? Francisco de Assis, por exemplo, ele escolheu a pobreza, o celibato e as chagas e era feliz por amor de Jesus, não é? Muitas vezes por solidariedade com os sofredores e porque já alcançaram esse nível evolutivo altíssimo. Mas tinha muita gente que queria seguir Francisco e não dava conta. E o que ele fez? Criou a ordem terceira dos frades menores. É a ordem terceira de São Francisco, que as pessoas podem casar, podem trabalhar, podem ter seu emprego.
mas tem que apenas ter o mínimo de compromisso com a igreja, pagar o dízimo regularmente, não é? Então vejam que ele veio reformar a igreja e mostrar que é possível ser feliz só com Jesus, com a paz e a alegria. Mas é um espírito muito avançado, muito distante ainda de nós. Então vamos buscar, meus amigos, essa nossa razão para viver, essa coragem. Não vai dar tempo da gente falar aqui dos 3 testes para a gente ver como é que está a nossa evolução, não é? Nós já estamos encaminhando para o nosso encerramento, mas compreender isso, que para ter o alto amor, vamos ter que desenvolver o alto perdão. Esse alto perdão a gente já falou em outra palestra, né? Já está gravado, já está disponível em DVDs, em CDs de áudio, em CDs de MP3, aqui na livraria, toda a renda revestida para a comunhão. Também vocês podem assistir pela tvcei.com, TV do Conselho Espírita Internacional, e em breve, talvez, aqui na Web Rádio, na Web TV da Comunhão. Então, vejam que nós precisamos estudar todo esse assunto com mais cuidado, desenvolver esse alto amor, esse alto perdão, e ao mesmo tempo trabalhar no bem, porque o trabalho é que vai ocupar nossa mente com o que Jesus nos propõe. Para nós encerrarmos, a gente gostaria de colocar um vídeo. Pode ser? A gente vai colocar um vídeo, já que a gente falou de Francisco e a sua alegria. Vamos colocar aqui ele cantando o Cântico das Criaturas. Já vai servir como inspiração para a nossa prece.